ele tem várias vertentes, né? É bem provável não, mas certamente haverá questões que são da esfera de competência do Ministério Público Federal e da esfera de competência do Ministério Público Estadual. Assim como a questão do licenciamento, é preciso que se faça uma análise para saber se o licenciamento, porque o licenciamento é um só, né, para a construção do aquário. Então, se o Ministério Público Federal acha que o licenciamento é do IBAMA, eu acho que ele tem que questionar esse licenciamento através de uma ação judicial, né? Ou conversar com o Zé Filho, o Alessandro conversar com o Zé Filho, para que os dois, porque é possível o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal atuarem conjuntamente. Eu já fiz ações com o Oscar, por exemplo. O Oscar Costa Filho e eu assinamos ações civis públicas, já, entendeu? No passado. Eu já fiz outras, já tive outras atuações também com outros procuradores. Então é possível perfeitamente essa atuação conjugada. A gente esteve conversando, agora voltando um pouco para o ponto de vista, porque como eu te falei, a gente está pegando o aquário de vários ângulos. Do ponto de vista ambiental, a gente solicitou ao professor Jeová Meirelles fazer essa análise, né? O Ministério Público Federal já está juntando isso tudo, como eu te falei, e a Câmara deles em Brasília está analisando sobre vários prismas. O primeiro deles, a história, a parte de biologia, tanto da biota marinha que não foi preservada. Eu acho que isso vai ter um impacto grande, viu? Nessa questão há estudos, da comunidade marinha. Comunidade marinha e também com relação aos cuidados necessários na própria na construção, agora que o Labomar entrou, então essa construção já foi pensada. O Labomar tinha sido excluído. Exato, por pressão nossa, fizeram o convênio e a gente queria ver da possibilidade de solicitar esse convênio do próprio Labomar para que a gente analise todas essas respostas vocês terão que procurar o Dr. Zé Filho, certo? Porque é ele quem está conduzindo esse processo aqui, certo? E aí, o centro de apoio, qual é o meu papel? É o de fazer pesquisas para entregar ao Dr. Zé Filho para que ele possa se convencer. A gente pode contribuir com essas pesquisas, doutora? Mas sem dúvida. A gente trouxe várias aqui. Sem dúvida. Se vocês quiserem, inclusive, deixar essas pesquisas, vocês vão me ajudar no meu trabalho. Entendeu? Eu vou dar um beijo e um abraço para você. Então, a ausência de várias coisas, estudo de impacto de vizinhança, claro, que é a comunidade centenária lá do Poço da Draga. Eu conheço o pessoal do Poço da Draga. Pois é, então essa preocupação, as pessoas ficam achando que é somente o IFAM, não, um conjunto de... vai ter vários impactos, você tem que ver a questão do plano diretor, da cidade, tem muita coisa. Que impede grandes construções. Então, deixa eu te falar então quais são os... Tudo que vocês quiserem ligar, eu vou achar ótimo. Então eu posso só dizer para você o que é que a gente já... A gente está aqui, o primeiro questionamento é do ponto de vista do assodamento dos ritos institucionais, né? Ele, bastante a informalidade, então com relação a isso, o que é que a gente juntou? A gente tem a primeira coisa. E fala-se desse aquário há muitos anos, quer dizer, eles poderiam e a gente sempre questionou isso. Que essa é outra questão. Eles falam que porque aí agora... resolveram agora, Porque agora, há muito tempo que a gente questiona, só que nenhuma das nossas críticas foram respondidas. Então é papel da sociedade civil questionar. Não, claro, né? Então, nenhum governante pode se sentir incomodado por causa desse questionamento. E nossa tarefa desse movimento... Essa mesmo, o papel é esse. E o que a gente está fazendo é exatamente isso, uma educação política, até pedagógica, para as pessoas saberem, estarem os movimentos, por isso que a gente está até agradece a sua disponibilização. Não, que é isso. E aí é papel meu do Ministério Público receber a sociedade, né? E o Ministério Público não pode deixar de receber a sociedade. Tem um artigo da nossa lei, dessa 8.625, que para mim ele é fantástico. Ele não é exatamente com essas palavras, né? Mas ele é mais ou menos assim: o promotor de justiça é obrigado a atender a qualquer do povo tomando as medidas legais cabíveis. Eu posso até dizer para você, o seu pleito está errado. Foi até engraçado, é bom que eu me lembro, esse nosso encontro aqui, eu me lembro de um telefonema que eu acabei de receber
de um senhor dizendo, não, eu quero só que o Ministério Público entre com uma ação civil. Mas não é assim. Eu preciso, uma ação civil, eu primeiro preciso estar convencida da necessidade, da propositura da ação civil. E para eu me convencer dessa necessidade, eu preciso primeiro tomar conhecimento do fato. Se aquele fato realmente implica na necessidade, existem outros caminhos antes da ação civil que podem ser adotados, né? Então, mas que eu tenho obrigação de receber, tenho. Eu posso até dizer um não para você, olha, isso não é a conduta que mereça o andamento da ação civil, mas eu preciso, no mínimo, receber você, olhar para você, olhando no seu olho, dizer. O que quer dizer uma ação civil? A ação civil pública são as ações que são propostas tanto pelo Ministério Público como pelas entidades civis, né, desde que elas tenham uma constituição de um determinado tempo e tenha nos seus estatutos os objetivos para a propositura de matérias relacionadas ao assunto da ação. É uma ação judicial que tem por objetivo a correção de condutas ou impedimento de determinadas condutas. Sempre ligada ao poder público. Sempre ligada ao Poder Judiciário. Elas são propostas no Poder Judiciário. Então, assim, voltando aqui um pouquinho com relação ao assodamento e falta de ritos institucionais, né? Uma das primeiras questões dizem respeito a político. O governador, vamos juntar, entregar para vocês o comprovante, inclusive extrato de viagem, que o governador saiu do Ceará para fechar negócio com a Exim Bank e com a ICM Reynolds, né? Como é que foi isso? Primeiro ele foi, depois aqui teve a anuência da Assembleia Legislativa. Então, a primeira questão é a falta de rito político. Fez o empréstimo, desse empréstimo foi noticiado e temos todos os extratos, né? Lei número 22 de junho de 2011. Em maio ele já tinha fechado o negócio, nós temos esse extrato. No artigo 3º tem: o Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, ao prazo de 60 dias após a lavratura do contrato que trata o artigo 1, cópia do respectivo contrato e das garantias assumidas pelo Estado, bem como cópia do projeto acordado com a entidade mutuante. Ou seja, eles fecharam, tiveram uma anuência sem nem ter conhecimento, porque eles estão pedindo ainda a Assembleia, né? A Assembleia Legislativa, que em tese, todos os empréstimos têm que passar primeiro por ela. Não. O rito quebrado primeiro foi. Ele foi lá, fechou o negócio. É um vício, né? É um vício que é até engraçado. Ele tem a maioria mesmo da Assembleia aí. Mas é que tá. Se a gente relativizar, porque não, eu estou fazendo uma análise aqui informal, né? Eu estou comentando também, eu concordo com você, porque essa falta de... Aí essa questão aí é pela Procap. Mas a gente pode deixar aqui... Não, é tudo Ministério Público. Eu tô fazendo as conexões. Exato. Certo? Isso aí é um assunto para a Procap. Aí nós temos aqui, o extrato é o segundo ponto da falta de rito. Nós não temos até agora rito com relação à própria gênese, o projeto. O projeto arquitetônico, nós temos uma séria dúvida que nunca foi elucidada. A IMEG, que ficou encarregada de fazer a maquete, ela diz, nós temos como comprovar, que não tem nenhuma relação institucional, que não ganhou nenhum centavo, não teve nenhuma negociação com relação a esse projeto. No entanto, ela fala em nome do governo em várias etapas. Então, o que a gente gostaria de saber, né, e aí já é uma coisa que a gente solicita, é quais são os termos de negócio, qual foi o termo de contrato entre a IMEG e o governo do Estado para a própria projeto concepção arquitetônico. Do projeto. Está todo lá, projeto arquitetônico. E aí a segunda questão que também é muitíssimo grave. Por que a ausência de um concurso de projeto arquitetônico? Né? Então não foi feito o conjunto. Foi o governo que encomendou ou foram eles que ofereceram? E a outra coisa, qual a relação entre a IMEG e a ICM Reynolds? Que é isso aí a gente não tem como tem pesquisado, mas não tem
encontrado respaldo para obter resposta. Né? Então, essa falta de rito institucional político na Assembleia e com relação à falta do rito institucional, quem é o responsável por esse projeto arquitetônico? É obrigatório ter um concurso para... Aí a licitação, né? Teria que... Eu realmente não sou a pessoa mais indicada para falar sobre a questão da licitação. Nesse caso do projeto, não, né? não, Porque são dois momentos, sobre o assunto licitação em si. O meu conhecimento nesse ponto ele é limitado, né? Agora, as licitações, elas são obrigação do poder público, né? A inexigibilidade. A inexigibilidade, ela tem casos determinados. Por exemplo, fosse um projeto de um Oscar Niemeyer, cujo conhecimento arquitetônico é reconhecido. Não há nada que se possa falar contra um projeto de um Oscar Niemeyer. Então é possível não haver a licitação se o projeto for dele, né? Em outros casos, que eu também sei, mas isso aqui eu estou falando genericamente em tese. É o inciso 2º do artigo 25, fundamento da utilizado isso. Para inexigibilidade diz o seguinte: para a contratação de serviços técnicos enumerados, no artigo tal. Ele cita vários, mas não cita em nenhum momento uma obra como um aquário. Não, peraí, são duas coisas. O projeto arquitetônico, você está perguntando do projeto do arquiteto. A gente perguntou sobre o concurso para o projeto do arquiteto. Eu estou falando em tese sobre o que está me vindo à lembrança da inexigibilidade para a licitação. Nesse caso do projeto. Não, eu estou falando em tese. Certo? Então eu estou me lembrando de dois casos, duas possibilidades. Uma é essa. Notório saber. O notório saber, e a outra é, se eu não me engano, que eu também não estou muito segura, é no caso de calamidade pública, salvo engano. Tá. Certo? Então, aí sim, aí você não precisa passar por aquele processo. E agora com a Copa também. Entendeu? A justificativa deles são duas. Não, veja bem, isso aí não adianta a gente discutir. Não adianta a gente discutir aqui, porque eu não vou conseguir dar a resposta que você está esperando. O que você tem que fazer? Você tem que mandar esses questionamentos e eu direciono o seu questionamento para o órgão da instituição que cuida disso. É isso. Entendeu? A intenção aqui é te apresentar o que a gente escolheu para... Quanto a isso, pode ficar tranquila. Alguns pontos eu não vou conseguir discutir com você. Com certeza. Certo? E até porque nenhum desses pontos será ação minha da encaminhamento. Aliás, não é nem minha, é do CalMAS. O que eu tenho que fazer é selecionar, eu recepciono e eu faço a seleção de para onde encaminhar. Entendeu? Então, não vai dar. Quanto à receptividade, tenha certeza. Certo? Essa, inclusive, não é nem uma bondade minha, não. É uma obrigação. Se eu não recebesse, você podia sair daqui lá no corregedor e dizer, procurei o Ministério Público e não consegui, entendeu? A gente hoje à tarde vai no Ministério Público. Quando a gente popularizar isso, vocês vão ficar com muito trabalho. Vão ficar com muito trabalho. Mas isso é ótimo. A gente está espalhando essa notícia. Agora, quando o dia que nós deixarmos de ter trabalho é porque nós somos inúteis. A sociedade vai estar ótima. Isso tá Exatamente, pronto. Ou é porque nós somos inúteis, a sociedade, né? Ou a sociedade estará muito bem, obrigada, inclusive eu. Né? Então, pra gente encerrar das duas desse ponto... Trabalho é uma coisa que não me assusta. A gente encerrar desse ponto de vista do projeto arquitetônico. A gente vai deixar para você uma fotografia do site deles, dizendo que devido ao tamanho do trabalho, o modelo não custou nada ao governo do estado. Ele foi pago pela IMESG e, por tal razão, pertence à IMESG. Ele foi emprestado sem nenhum ônus ao governo para que pudesse ser exposto ali. Então, é sobre isso. Da maquete. Da maquete, do projeto. O projeto arquitetônico que inclui a maquete e que incluiu depois... A gente não tem clareza se a maquete... O projeto inclui... A gente tem a clareza de que a IMESG fez a maquete e fez a concepção do projeto arquitetônico. Sim, né? sim. Então, o que é que está em questão? Esse rito institucional que foi quebrado. A gente vai deixar com você esse documento, né, de que eles
Aí coloca assim, finalmente quanto aos prazos de execução, vale comentar aqui, para quem conhece como funciona o escritório de projeto no seu dia a dia, compreende com facilidade que quanto mais tempo o trabalho demorar dentro dele, maior o custo esse trabalho terá para a empresa. Portanto, como o projeto Aquário Ceará está pronto, para nós qualquer demora transforma-se em perdas financeiras. Aqui ele admite que não cobrou, mas que vai ser cobrado algum dia. Entendeu? Então, como é que isso vai se dar, né? Que já não houve essa ausência. Aí é um assunto que terá que receber o tratamento dentro da Procuradoria, porque não tem como a gente... não sei, eu não vou fazer o comentário, não, eu vou deixar para eles, porque não tem como eu chegar, eu prever que você vai me cobrar isso politicamente. É difícil você trabalhar com uma informação dessa. Exatamente, ela é muito acho que por isso que ela é muito sutil. A primeira coisa, eu acho que é isso, que a gente solicitou junto ao Ministério Público Federal também, quais são os termos desse convênio entre a IMESG, que elaborou o projeto, fez a maquete, e o governo. Isso precisa ser transparente. Claro, né? Claro, lógico. Precisa dizer, não, eu estou querendo, é o que você quer saber, por exemplo, uma hipótese. Eu estou querendo notoriedade. Eu sou um arquiteto que não tenho notoriedade e vou trabalhar de graça para poder, um dia eu dizer, apresentar no meu portfólio que isso aqui foi uma obra que eu fiz e é uma obra... Exato. Ele precisa de, realmente, você tem razão. Ele precisa dizer isso precisa estar claro em um documento. Principalmente uma obra desse impacto. Exatamente. Né? Então, com relação ainda à história da inexigibilidade, que é outro ponto, como foi falado aqui, somente para você ter noção geral dos tipos de questionamento que a gente está fazendo, vai deixar, né, para ser encaminhado para os órgãos competentes. A primeira coisa com relação à inexigibilidade da obra, só para te esclarecer, foram 3 licitações, são 2 etapas do projeto dividido, da estrutura e a segunda, que seria dessa edificação, que custou 244 milhões de reais, que é a segunda parte, que é da estrutura. A primeira custou 16,9 milhões, foi feito o processo de licitação, a CG ganhou. A questão é que também ainda teve outra licitação que a gente soube pesquisando, com relação à supervisão dessa obra, né? Então são 3 licitações. Mais 5 milhões. De 5 milhões. Uma que da estrutura, que é essa que a CG estava tentando, e como não foi feita a prospecção, teve que ser embargada. A da supervisão, que custou 5 milhões. E essa do terceiro momento, que o governo escolheu a modalidade de inexigibilidade. Tá bom? Então, da inexigibilidade, eles foram um dos pontos centrais, é que não existe nenhuma outra empresa no mundo que faça aquário, né? Fazer esse projeto. Desse tipo de projeto, né? A delicadeza disso é a seguinte, no próprio site deles, eles falam que dos 250 maiores aquários do mundo, 215 foram feitos com eles. Subentende-se que já tem, subentende-se não, está dizendo, né, dialeticamente, que existem outras empresas que fazem, eles próprios afirmam, né? Então a gente está questionando isso, vai deixar também com relação a esse imbróglio aí da inexigibilidade. Eu acho que a gente pode focar no meio ambiente, que é a questão aqui. Eu volto já para o meio ambiente, só para dar uma noção do que a gente está fazendo e de que todas essas ações que a gente está fazendo, esses questionamentos, elas comungam exatamente para falta de dados para se fazer uma obra dessa monta do ponto de vista econômico, né? A falta de ritos processuais, a falta de institucionalização, a formalidade que perpassa tudo, mas o mais grave é a questão ambiental, muito mais grave é a questão ambiental. Eu quero, sim. Então, dos dados que o professor Jeová está levantando, que vai ser anexado aos acho que isso a gente pode passar, né? Já tem o compromisso de passar para vocês. Passar que tudo, levantamento. Esse levantamento, também fazendo o levantamento, digamos, independente de arqueólogos. Aqui a gente já teve então a clareza de que a licença, o levantamento arqueológico, por exemplo, que as pessoas estão falando muito que a gente está sendo chato, né? Porque a gente está pegando como se fosse um detalhe, né? E como se a lei não tivesse que ser cumprida toda, né? Ela tem que ser feita na vizinhança também, né? Então isso já é uma obra dessa vai ter um impacto muito grande, né?
E ela precisa realmente prever as mitigações, né? Mas A questão social também, da comunidade que está lá do lado? Sem dúvida. Isso também é levantado na licença? Olha, eu não sei se a obra, se o EIA-RIMA prevê essa questão social, né? Mas a questão social, ela não pode nunca, em hipótese nenhuma, mesmo que não esteja lá prevista as mitigações necessárias, ela não pode deixar de ser recepcionada pelo Ministério Público. Tanto que nós temos uma promotoria, temos 4 promotorias de cidadania. Então a questão social, ela está, no caso aí dos moradores do Poço da Draga, está ligada diretamente à dignidade da pessoa humana. Então ela é pressuposto de tudo. Tem eles. Ela é pressuposto de tudo. Não é só da questão do aquário, não. Porque ali está a vida das pessoas, está a sobrevivência das pessoas, né? É uma das coisas, eu saí agora há pouquíssimo tempo, semana passada, eu coordenava o núcleo de conflitos fundiários. E uma das grandes questões é porque quando o Estado, o poder público, quer retirar a pessoa do local onde ela mora e oferece um suposto apartamento ou uma suposta casa em melhores condições físicas do que o local em que ele está, acha que a pessoa tem que aceitar imediatamente. Mas existe toda uma história de vida daquela pessoa, de ligação daquela pessoa com aquela comunidade. Além do que, existem outras questões que permeiam a própria subjetividade das pessoas e que o Estado quer ignorar isso. Então do agora pior. Então é o que eu estou dizendo, a gente vive nesse questionamento intenso e constante. E é difícil você convencer o poder público de que convencer o poder público da subjetividade das pessoas, né? Agora, essa dificuldade não implica, pode pegar água se você quiser. Não implica. É porque eu falo muito a ela, tá ótimo. Não implica a dificuldade que o Ministério Público possa vir a ter, não implica em desistindo. Entendeu? Uhum. A gente tem que lutar. E a gente poderia ter, via Ministério Público, chamar uma audiência para que se evite esse dano? Por exemplo, o pessoal da Poço da Draga está sem segurança se a escola vai continuar. Eu tenho que lhe dizer, essa não sim, do Ministério Público sim. Agora você vai ter que reivindicar isso junto à primeira promotoria. Entendeu? Com o José Filho. Inclusive exatamente. Não, sim. Mas aí a gente pode... Porque eu não sei quais são as estratégias dele. Ele pode ter inúmeras estratégias, certo? Tá. Mas vocês podem sugerir a ele essa estratégia. Né? Sim, e aí o Calmas pode entrar como até nem apoiador. É só... Entendeu? O pessoal do prédio que é em frente também está muito inseguro. Os primeiros testes lá da obra que já ocorreram já balançou bastante o prédio. E não foi não foi medida esse impacto. E também tem uma parte de uma comunidade que fica do outro lado, né, que também já está com uma construção dessa, alguns avisos de... E aí é que tá, e vai afetar também essa trepidação e essa estrutura na ponte que afinal de contas é tombada. E aí é o papel do IFAM, né? Do IFAM, e aí que a gente chama a atenção também para a Secretaria do Município de Cultura e do Estado. Qual é o papel deles? Eu acho que é uma das coisas que a gente poderia ver como encaminhar daqui, se há a possibilidade, seria com o Dr. Zé Filho, né, tudo vocês vão ter que questionar com ele. O que eu acho legal se ele concordar e dizer assim, Vanja, precisa da sua colaboração, aí não tenha dúvida. Eu estava nesse tempo tratando de uma questão de incorporação. Então, o assunto é do Dr. Batista. Aí ele pediu, disse, não, Vanja, eu preferia que você fizesse. Então, entendeu? Aí eu estou tomando conta, como se diz no mato. Tem que passar por ele, tá pastorando. Não, eu estou auxiliando, porque ele pode muito bem dizer, meta-se com a sua vida. Entendeu? E eu tenho que me recolher a minha insignificância. Certo? Então, a questão é essa. Doutora, então acho que esse entendimento eu acho que o bom dessa nossa conversa é o que a Regi estava falando, assim, de até ser didático do ponto de vista da cidadania. Não tenha dúvida de que todos esses campos aí aqui,
eles estão abrigados pelo Ministério Público, certo? Cada um na sua esfera. E aí o Ministério Público é que tem que se entender como é que vai fazer. Entendeu? Até porque, só para encerrar, assim, a intervenção tem sido feita na orla inteira e está fragmentada. Uma obra do governo, uma obra da prefeitura, aí a rima de um aterramento. Complica muito para a gente avaliar como sociedade. Né? Pesquisar, até agora nós não temos a rima, por exemplo, a gente sofre todos os prefeitura. efeitos, mas o diálogo fica muito difícil. E a gente tem noção que depois... E ao mesmo tempo, isso também pode ser usado... Se trava, né? Se fecha. Nós, comunidade, né, eu que nasci no Poço, a gente está sofrendo porque com essas intervenções da prefeitura, eles nos tomaram o prédio que era a nossa sede de eventos, de reuniões. Não, é onde vai ser o pavilhão Atlântico, que está até embargado lá, parou a obra. Do lado desse pavilhão tinha um campinho... Vai ser a área de vocês? Já pegaram. Não, eles tradicionalmente ocuparam o Café Atlântico, que historicamente era o lugar onde as pessoas ficavam esperando para embarcar na Ponte dos Ingleses. E do lado tem um campinho de futebol, que era o lazer das crianças da comunidade, que simplesmente os tratores chegaram e se acomodaram, ainda estão lá e acabaram com todo o lazer de tudo da comunidade. Isso é de uma insensibilidade a toda prova. Como é que você tem uma juventude que está precisando de ocupação mental? Aí simplesmente, quer dizer, que eles pudessem pegar, tudo bem, mas que eles oferecessem um outro local. Aí as crianças ficam tudo no ócio, aí tem que jogar bola lá no calçadão mesmo, Não pediram licença, não pediram licença, os tratores chegaram outras coisas mais graves, né? Pois é, inclusive eu tô até com as fotos lá de quando era campinho. Ali é de uma fragilidade. Time, tem a ficha das crianças, que eu vou passar tudo pro pendrive. Bom, gente, estou aqui à disposição de vocês. A gente agradece. Não, vocês não têm que agradecer, isso é obrigação. Acho que se todo mundo ouvisse, a gente vai colocar na internet, na nossa página, para saberem que qualquer pessoa pode chegar, né, ou qualquer organização. O Ministério Público é obrigado a atender a qualquer... O promotor de justiça é obrigado a atender a qualquer povo tomando as medidas legais cabíveis. Não está na minha cabeça, isso está na lei. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço aí vocês. Não tenho que agradecer.